Tem semanas em que o streaming simplesmente resolve não brincar, e dessa vez vieram histórias que prometem prender você do começo ao fim. Então fica até o final, porque as próximas séries podem facilmente entrar para a sua lista de favoritas. Número 5. Citadel, segunda temporada. A segunda temporada de Citadel retoma a história exatamente onde a primeira deixou as coisas complicadas. Mason Kane, Nadia Sim e Bernard Orlick estão escondidos pela Europa, tentando se manter vivos e longe do radar depois dos eventos que destruíram a agência. Mas ficar escondido nunca foi uma opção de longo prazo para quem carrega o tipo de conhecimento que esses três carregam. Uma nova ameaça global surge, e no centro dela está Paulo Braga, um operativo que está prestes a finalizar uma tecnologia de controle mental que pode mudar o equilíbrio de poder do mundo de forma irreversível. O que torna Citadel tão eficaz é que a série nunca deixa a ação sobrepor a tensão psicológica. Cada aliança é suspeita, cada informação pode ser armadilha, e a linha entre quem está do lado certo e quem está jogando um jogo maior nunca é clara o suficiente para você relaxar. Com Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci de volta, a segunda temporada entrega ritmo, escala e aquela sensação constante de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Se você ainda não viu a primeira temporada, esse é o momento certo para entrar nesse universo. Número 4. O roubo. Um dia comum na empresa de investimentos Lockmill Capital. Até que não é mais. Uma quadrilha armada invade o local, coloca todo mundo sob controle e de repente bilhões em fundos de pensão estão em jogo. No meio do caos, dois amigos, Zara e Luke, interpretados por Sophie Turner e Archie Madekwe, são forçados a colaborar com os sequestradores enquanto tentam entender o que está realmente acontecendo. Do lado de fora, o inspetor-chefe Reese assume a investigação, mas carrega um problema próprio, uma recaída no vício em jogos de azar que compromete tanto seu julgamento quanto sua estabilidade financeira. E quanto mais a investigação avança, mais fica claro que o assalto é apenas a ponta de algo muito maior e muito mais elaborado do que parecia no começo. O roubo funciona porque não é só um thriller de sequestro, é uma série que constrói tensão em várias frentes ao mesmo tempo, dentro do prédio, na investigação e nos segredos que cada personagem carrega. Sophie Turner entrega uma presença forte numa trama que vai se complicando no ritmo certo. Número 3. Detetive Alex Cross. Alex Cross não é um detetive comum. Enquanto a maioria dos investigadores trabalha com evidências e câmeras, Cross trabalha com a mente. Formado em psicologia forense, ele decifra casos de assassinato a partir da psique dos suspeitos, entrando na lógica de quem mata antes mesmo de ter prova suficiente para uma prisão. Aldis Hodge, conhecido pelo papel em Adão Negro, traz ao personagem uma intensidade que equilibra brilhantismo e fragilidade, porque Cross não é só um gênio funcional, é um homem perseguido pelo trauma da morte da esposa, que mantém uma vida dupla muito bem construída, pai presente e amoroso em casa, investigador obstinado e implacável nas ruas. Depois das versões para o cinema com Morgan Freeman e Tyler Perry, essa adaptação seriada da renomada coleção de livros de James Patterson tem espaço para desenvolver o personagem com a profundidade que o formato longo permite. É o tipo de série que prende não só pelo mistério de cada caso, mas pela complexidade de quem os resolve. Número 2. Gerente da noite, Jonathan Pine escolheu uma vida discreta. Ex-soldado britânico que trocou o campo de batalha pelo balcão de um hotel de luxo como auditor noturno. Silencioso, invisível, exatamente o tipo de pessoa que ninguém nota. Até que Sophie aparece, uma mulher de origem árabe e francesa com ligações perigosas com Richard Onslow Roper, um traficante de armas do mercado negro. Ela entrega a Pine documentos criminosos. Pine os repassa a um contato na inteligência britânica, e quando Sophie aparece morta, o auditor noturno toma uma decisão que muda tudo: se infiltrar na organização de Roper disfarçado, não por dever, mas por vingança. Gerente da noite é espionagem do tipo clássico e elegante, sem gadgets mirabolantes, sem ação exagerada, é tensão construída em silêncio, em conversas que parecem normais, mas carregam perigo em cada palavra, em um protagonista que precisa ser outra pessoa completamente, enquanto mantém o objetivo real escondido. É o tipo de série que exige atenção e recompensa quem presta.
Número 1. Jovem Sherlock, 1820, Oxford. E um jovem de 19 anos chamado Sherlock Holmes, que ainda não é o lendário detetive que o mundo conhece, ainda não tem o método afiado, a disciplina rígida ou a reputação impecável. O que ele tem é inteligência bruta, vida indisciplinada, sem filtros, marcada por pequenos furtos e uma personalidade que ainda não aprendeu a se controlar. Jovem Sherlock é a história de origem que os fãs sempre quiseram ver. Como um gênio se torna um gênio. Quando Holmes se vê envolvido em um caso de assassinato em Oxford, sua liberdade fica ameaçada e ele é forçado a usar tudo que tem, não o detetive polido do futuro, mas o jovem impulsivo e brilhante do presente para resolver um mistério que vai se revelando uma conspiração global. O confronto final é explosivo, mas o que torna a série realmente interessante é esse retrato de um personagem icônico ainda em formação, cheio de falhas, de excessos e de um potencial que ele mesmo ainda não sabe que tem. Para quem cresceu lendo Conan Doyle ou assistindo adaptações, é uma entrada completamente nova num universo muito familiar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí porque toda semana tem lista nova. Até a próxima, amigos!